Então esse vídeo é para mostrar para vocês como a gente pode trazer as tendências dos desfiles de moda para o nosso dia a dia. Porque no fim, gurias, é o que eu sempre falo para vocês, a gente pegar inspiração e trazer criatividade para o nosso armário é a coisa mais legal, né? E não só a gente ficar sempre desejando comprar, consumir coisas diferentes do que a gente já tem. Então assim, eu sei que às vezes eu mostro as imagens dos desfiles para vocês e fica difícil a gente enxergar como trazer para o nosso armário. Aí eu fiz questão de trazer aqui 8 looks que eu peguei de vários desfiles de moda, de estilistas diferentes e também em contextos diferentes, trazendo já as tendências do nosso inverno, para vocês verem num look real e num corpo real também. E muito para mostrar para vocês que a gente não precisa fazer uma cópia, uma coisa assim extremamente idêntica. É para pegar ideia. Às vezes é um truque de estilo, uma combinação de cor, uma combinação de textura. Essa é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Bom, então nesse primeiro look, a grande tendência é a bermuda alongada de alfaiataria com a bota de cano alto. Aqui também a gente tem um jogo de tons de marrom que eu tentei dar essa copiadinha. E eu adorei essa ideia de a gente colocar uma camisa por baixo do colete de pele. Isso é uma coisa que muitas de vocês às vezes não fazem, porque vocês acham que o colete de pele ele tem que ser usado só em dias de extremo frio. E vejam como fica legal essa mescla de texturas. A gente tem uma blusa mais fina por baixo e depois o colete mais pesado por cima. Ainda um toque de styling do desfile foi colocar o cinto acinturando a cintura aqui bem em cima. Isso foi uma tendência que apareceu em vários desfiles. A cintura vai vir bem marcada, com todos os tipos de cinto, tanto mais largos quanto mais finos, e eu adorei. Acho que muda completamente o look e ficou super estiloso e fácil de usar no nosso dia a dia. Aqui é para mostrar para vocês como a gente pode variar um pouquinho os nossos looks de inverno, que às vezes se resumem muito a bota, calça e casacão longo, usando apenas uma dica de styling que é o cinto. Então vocês podem usar o mesmo casaco, a dica é transpassem o casaco para que ele fique um pouco mais justinho na silhueta de vocês, não precisa fechar com o botão, né? Então vejam que aqui o botão ele continua sem eu apertar, então eu transpasso e torno o casaco um pouquinho mais acinturado e trago cintos para ir variando. Aqui eu trouxe um cinto mais longo, que também é uma tendência nesse inverno, a gente ter essas linhas verticais mais extensas ao longo do corpo, e é inclusive um cinto de uma calça, mas vocês podem variar os cintos e usarem vários que vocês têm aí no armário. E outra tendência é a questão do marrom, que segue muito forte nesse inverno e é uma cor super neutra e fácil de combinar com outras. Aqui nesse look tem várias coisas que eu amo. Primeira coisa são as sobreposições. A brasileira faz pouco isso, mas é muito interessante quando a gente tem dois casacos. Então aqui eu tô de camisa, aí o blazer e ainda por cima uma capa. Poderia ser um trench coat, poderia ser um casaco de lã num dia mais frio, mas essa sobreposição, essas camadas diferentes, traz muita informação de moda para o nosso look. Outra coisa que eu adorei é que a gente tá com o blazer transpassado, assim como no outro look. Então vejam, eu fechei ele do mesmo modo de antes, com esse transpasse, e coloquei um cinto por cima. Isso também faz com que nesses dias mais frios a gente fique com a silhueta mais marcadinha. E a terceira coisa que eu adoro é a gente mesclar o branco, o claro, com cores mais escuras. Tem muita gente que tem essa dúvida, mas olhem que interessante a gente trazer uma calça clara e inclusive uma bota escura, né? Não tem problema nenhum, fica super legal essa mescla, a gente tá cheio de tons neutros aqui e funciona muito bem. Esse aqui é um look da Fendi, que eu adorei essa dica de styling pra gente colocar uma renda por baixo do cardigan. O que eu acho muito interessante aqui, que o cardigan ele vem de uma ideia de um casaquinho mais de vó, né? E aqui a gente consegue dar uma atualizada nele. Então eu coloquei um body de renda, mas poderia ser uma camisa, inclusive na referência, no desfile da Fendi, é uma camisa, e tanto a camisa quanto o tricô são nos tons de bege. Eu não tinha, então eu adaptei para o preto e trouxe o claro para a calça, porque se vocês olharem a referência, na referência a calça é preta. Então isso é uma coisa legal de vocês notarem, a gente não precisa copiar exatamente igual, mas é pegar a dica. Eu achei melhor também colocar um cintinho e coloquei todo o cardigan para dentro e deixei um botãozinho aqui à mostra para aparecer mais esse detalhe da renda.
Outra coisa que eu adoro é trazer o punho da renda por baixo aparecendo um pouquinho mais que o cardigan. Então a gente puxa, deixa o cardigan mais levantado e deixa a renda aparecendo. Isso traz todo um charme para nossa composição. Aí a calça um pouquinho mais soltinha, uma vibe mais europeia, e coloquei o mocassim, que eu acho que traz uma linguagem bem confortável e um toque masculino. A proposta aqui tá um pouco diferente do desfile, porque o que eu quis pegar foi a ideia da combinação de cores, que eu achei super interessante, mas eu não tinha exatamente as mesmas cores nos acessórios que o desfile usou. Então essa é a ideia mesmo, é a gente pegar a inspiração e adaptar para aquilo que a gente tem. Então eu trouxe a calça marrom, o tricô mostarda e eu trouxe o vermelho no pé, porque eu não tinha uma bolsa vermelha. Eu achei incrível essa combinação, porque sai completamente da minha zona de conforto e provavelmente da zona de conforto de vocês, mas fica muito equilibrado e super prático de a gente inserir no nosso dia a dia uma combinação diferente. Esse look é super comercial, né, guria? Super fácil de a gente trazer para o nosso dia a dia, itens que normalmente a gente já tem no nosso armário. Eu aqui adaptei com uma calça jeans, com uma lavagem diferente da do desfile e até uma calça mais cargo, porque eu já perdi todas as calças escuras do meu armário, que já não entra mais. Mas a ideia é jeans, uma camisa mais ampla e um colete, cinto. E aqui eu fiz um detalhe no pé que nem tá no look, mas eu queria trazer para vocês porque eu vi isso bastante nos outros desfiles, que é a gente colocar um sapato ou com o bico mais arredondado ou o bico mais quadrado, fechadinho, e uma meia que pode ser tanto uma meia de tricô quanto uma meia fina. Eu acho que fica super legal para trazer os nossos sapatos mais abertos do verão para o inverno, né? Então esse é um escarpão que eu uso bastante no meu dia a dia e a gente vai usar agora também no inverno. Outra dica legal é a gente sempre remangar a manga das camisas quando a temperatura permitir, né? Trazer assim até o cotovelo, isso traz uma leveza, e abrir um pouquinho mais aqui a gola da camisa. Então vejam que look legal pra gente usar no nosso dia a dia, bem jovial. Esse foi um dos looks que eu mais amei do Nova York Fashion Week, porque eu acho tão fácil de colocar em prática e às vezes a gente esquece, né? E vejam como um acessório faz toda a diferença. No desfile, ela tá segurando assim no braço, ela nem tá usando, mas a oncinha tem o poder de trazer um toque mais moderno, descolado para os nossos looks. E aí, claro que a gente pode usar no pescoço, né? Pode pendurar na bolsa. O cachecol, ele pode ser usado de várias maneiras, só solto assim, ou pode também ser colocado com uma golinha quando tiver mais frio, mas eu acho ele um acessório muito interessante. Aí, gurias, o que tem aqui? É um jeans, né, um pouco mais solto. Eu coloquei uma bota meia, mas poderia ser uma bota de couro, poderia ser um tênis preto, poderia ser mocassim, enfim, aqui várias possibilidades. No desfile ela tá usando com escarpã preto e branco, e aí tem uma camisa azul clarinha, que muitas vezes vocês têm dúvida se a gente pode usar com tons mais escuros. Aqui eu fiz questão de trazer com o preto, para justamente trazer esse toque mais rocker, e a jaqueta oversize, que vocês viram nas outras matérias da revista, como é uma grande tendência do nosso inverno. Inclusive, várias marcas já trouxeram para as araras brasileiras várias modelagens dessa jaqueta. Essa aqui eu comprei da Elos e ela é masculina. Então vejam que ela tá bem oversize mesmo. E eu amei essa modelagem, acho que é uma coisa assim que traz um toque bem ousado. Não é para todas, mas ele deixa tudo mais descolado. Aqui eu fiz mais uma adaptação, eu gosto muito dessa... Aqui eu fiz mais uma adaptação, eu troquei a saia de cetim pela saia de tricô, porque eu não tenho, no momento, uma saia de cetim no meu armário, ela também já tá guardada. E a saia de tricô, para quem tá gestante, é a melhor coisa do mundo, né? Mas vocês podem, quem tiver a saia de cetim no seu armário, fica incrível fazer esse jogo entre tricô por baixo, a camisa branca e a saia de cetim. Mas aqui também é um look que fica super comfy. Inclusive eu trouxe o tênis pra gente ter essa ideia de que a saia de tricô ela não precisa ser usada só com bota de cano alto. Aqui poderia ser o tênis e até um coturno mais pesado também ficaria super legal no preto. Isso aqui, gurias, eu acho uma tática super legal pro inverno, que é pra gente não deixar de usar a camisa. Então a gente coloca uma golinha de tricô quentinha por baixo e por cima a camisa branca. Vejam que fica uma possibilidade bem arrumadinha e a gente não deixa de ficar bem arrumada e bem quentinha. Então eu deixei a camisa também mais alongada, porque a saia é mais justa, mas para quem prefere colocar por dentro, pode colocar toda a camisa por dentro da saia e uma sobreposição mais longa.